Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Cumprimentamos todos aqueles que nesta hora sintonizam com a TV Espírita para esta reunião familiar em que vamos debruçar-nos sobre os ensinamentos de Jesus a fim de refletirmos e aprendermos mais um pouco com aquilo que a doutrina espírita nos vem transmitir e esclarecer sobre a mensagem do nosso amado Mestre. Não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra, os copos, em número suficiente para todos os participantes da nossa reunião familiar. Vamos, como habitualmente, preparar a nossa mente, preparar o ambiente na nossa casa, escutando uma canção. Obrigado por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em família, em vosso nome. Permiti que os nossos familiares falecidos possam estar presentes, especialmente aqueles que mais necessitam da força renovadora do Evangelho, para que na sua caminhada possam ir mais além. Permiti também que a espiritualidade amiga nos envolva, nos assista, para que possamos, que o fermento da boa nova nos faça crescer interiormente, para que possamos pôr em prática os seus preceitos. Obrigado, Senhor. Abençoai-nos, agora e sempre. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 8. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver se não se considerar senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta:
Porque não são igualmente ricos todos os homens? Eles não o são por uma razão muito simples. É porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para a adquirir, nem sóbrios e previdentes para a conservar. É, aliás, assunto matematicamente demonstrado que a riqueza, igualmente repartida, daria a cada uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impelisse os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de a fazer frutificar para o bem de todos. Assim, ainda assim, aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais seria senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o provar moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para se exercitar em servir-se dela e para provar que o uso sabe fazer dela. Mas como há a impossibilidade material de todos a possuírem ao mesmo tempo, como, outro lado, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. O que não a tem hoje, já a teve ou a terá numa outra existência, e o que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se, com razão, ver o péssimo uso que certas pessoas fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É certo que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria uma tal repartição dos bens da terra. Mas, se em vez de limitar a sua visão à vida presente, se considerar o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre não terá mais motivo para acusar a providência, nem invejar os ricos, nem os ricos para se vangloriarem do que possuem. Se abusam da fortuna, não será com decretos, nem com leis sumptuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Daí a razão porque são de duração temporária e sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a natureza cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Do livro Vem Comigo, da nossa irmã Maria Teresa Magalhães. Pobreza. Se crês em Deus, como afirmas a cada passo, reflete sobre a sua infinita justiça aplicada a todos nós. Por que razão há pobres à tua volta? Por que razão há paralíticos, coxos, cegos, surdos, abandonados, abortados, desesperados, neste cortejo de desespero na dor? Chegarás certamente à conclusão que a pobreza é parte da lei
aplicada a quem não fez aos outros aquilo que desejava que os outros lhe fizessem, que, egoisticamente, viveu a vida fechando os olhos à desgraça alheia. Jesus dizia, a propósito do diálogo com Simão, o rico comerciante Magdala, cioso da presença da equivocada Maria, quando lavava seus pés com as lágrimas da dor, os enxugava com os cabelos sedosos da tentação e ungia com o perfume transformado na sua única riqueza, pobres, tê-los-eis sempre. Respeita a pobreza como forma de corrigir o egoísmo de cada qual, mas procura colaborar para que a solidariedade a vença. Esse tema do Evangelho de hoje nos convida, como em todas as reflexões do Evangelho, a pensarmos na grandiosidade da justiça de Deus para cada um de nós. E quando esse tema frequentemente nos chega na nossa família, no nosso trabalho, nos diferentes momentos de conversa entre os nossos amigos, nas reflexões da vida, esse tema é o que mais suscita reações de diferentes maneiras. Mas se nós olharmos para aquilo que Jesus nos deixou, a sua mensagem, os esclarecimentos trazidos por este Evangelho, nós vamos perceber a grandiosidade da sua justiça, das suas leis e da oportunidade que Deus nos dá, como seus filhos, desse crescimento, do nosso aprimoramento moral. E essas diferenças, como o próprio Evangelho nos diz, nos mostram que cada um de nós tem um compromisso assumido quando aqui chegamos, em torno da nossa evolução enquanto seres individuais e também as contribuições que cada um de nós tem, que já alcançou pelos seus méritos e pelo seu progresso individual e a oportunidade de partilhá-la com os outros, com as suas comunidades, com os seus familiares. A riqueza, em várias partes do Evangelho, tem se mostrado como o maior desafio para nós enquanto seres encarnados. Como o próprio Evangelho nos falou da pobreza e da riqueza. Na pobreza, nos convida para a resignação, para a compreensão, para o exercício da paciência, enquanto que na riqueza, as tentações da matéria, do egoísmo, da vida fácil, da tranquilidade que o dinheiro e as riquezas oferecem para nós, são um convite para que, temporariamente, nós sigamos o risco de olharmos tão somente para nós. E o que podemos fazer com os dons com os quais, hoje, cada um de nós tem? Se temos nós, aqui, habilidades que são capazes de desenvolver e promover a riqueza, e também o desafio de partilhá-la com aqueles com os quais nós dividimos, isso vem se mostrando a utilidade da riqueza e o porquê dessas diferenças. Então, quando olhamos no macro, se o próprio Evangelho nos diz, se fôssemos dividir a riqueza do mundo, não seria capaz, porque nós nos encontramos em diferentes estágios de evolução. Muitos de nós não sabem bem lidar com o dinheiro. Nós não conseguimos, muitas vezes, manter esse equilíbrio entre aquilo que nós captamos pelo trabalho, pela oportunidade. Então, sabiamente, Deus promove e dá a oportunidade para aqueles que naquele instante, naquela encarnação, têm condições de, além do seu progresso individual, partilhar pela riqueza e incentivar o crescimento da sociedade, estimulando o aprimoramento da ciência, o desenvolvimento da educação, a partilha, ou seja, utilizar de forma adequada e racional a riqueza, não só para o seu crescimento individual, mas também com uma responsabilidade, um compromisso da partilha para com
a sua comunidade. Isso é um mundo ideal, sonhado? Pode ser que não, e nós presenciamos em várias partes deste planeta essa boa utilização da riqueza, mas também, pelo outro lado, também vivenciamos e podemos enxergar o mau uso que a riqueza faz. Mas, acima de tudo, olharmos para nós, pelas nossas capacidades, e vermos o que, em termos de dons que nós recebemos, em que podemos contribuir e partilhar com a nossa evolução. Se vimos privados, como o próprio Evangelho diz, privados dos bens mínimos e necessários para a nossa subsistência, temos que olhar, e isso é a riqueza da doutrina espírita, que nos esclarece que não é só numa vida, numa existência, que nós somos seres em evolução e gradativamente passamos. Se hoje sofremos a privação dos bens básicos, que possamos ser gratos por essa oportunidade e que possamos gradativamente olhar para nós e percebermos essa ligação, esse chamado para esse aprendizado. E, acima de tudo, a partilha, quando Jesus nos fala que nós viemos para aprender a desenvolver em nós o amor e a caridade. E que mesmo nós conhecemos famílias que sofrem a privações dos bens básicos, mas dentro deles existe o amor e a chama que é capaz de partilhar o pouco que tem com aquele que mais sofre igualmente com ele. E também encontramos isso em todas as camadas da nossa sociedade. À medida que nós vamos evoluindo nesse nosso processo de integração, saindo de nossa individualidade, do nosso egoísmo, e passamos a desenvolver, a partir do nosso lar, ou no nosso trabalho, ou aquilo que nós temos dos nossos dons, que nós possamos também fazer essa partilha das riquezas, não só das riquezas materiais, do dinheiro, mas também a partilha do nosso conhecimento, a partilha para que nós possamos crescer nos dons que cada um de nós tem e desenvolveu. E que Jesus possa nos abençoar com esta clareza, através da oração, da autorreflexão, que nos estimula para a riqueza do coração, os verdadeiros dons que Deus nos deu e que está em nossas mãos pelo livre-arbítrio. Ele nos deixou livres, sua lei é justa, e nós gradativamente vamos passando dessas nossas decisões, do nosso livre-arbítrio, para a partilha, quem sabe um Deus, quem sabe, nós esperamos que sim, num futuro. Cada um com seus passos, cada um na sua velocidade, mas que nós possamos aproveitar o tempo presente, que é sublime, para essa nossa reparação e a nossa caminhada. Obrigada. Sempre foi difícil para o ser humano compreender as diferenças que existem no plano material. Muitos questionam-se porque uns nascem com determinados problemas desde a nascença, por exemplo, a cegueira ou outros problemas, e outros nascem perfeitamente saudáveis. Porque é que uns nascem numa família ou num lar onde não lhes falta nada, onde existe às vezes a opulência, a riqueza, e outros, pelo contrário, nascem em condições muito miseráveis, de pobreza extrema. E isso tem levado, naturalmente, por um lado, a que várias pessoas não acreditem que Deus existe, porque não permitiria, certamente, essas desigualdades e essas diferenças. Outros defendem que é vontade de Deus e que, portanto, sendo Deus algo que nós não conseguimos compreender, será melhor aceitarmos a sua vontade, porque não estamos preparados para conhecer aquilo que são
os seus intentos e, portanto, muitas vezes rotulam de mistério de Deus determinadas situações. Felizmente, a doutrina espírita veio-nos clarificar o porquê destas desigualdades e porquê que Deus é justo e é bom. E, naturalmente, que a chave está na reencarnação. Se nós não considerarmos a possibilidade de ter várias existências, de podermos viver várias vezes em corpos diferentes, mas sendo nós o mesmo espírito, fica naturalmente muito complicado perceber e entender estas desigualdades. E na leitura de hoje nós vimos que a riqueza é, na maior parte das vezes, uma prova a que todos nós vamos estar sujeitos. Todos nós vamos ter que lidar de alguma maneira com a riqueza para, de alguma forma, desenvolvermos a caridade, desenvolvermos a partilha, desenvolvermos o desprendimento desses bens materiais e podermos usá-los a benefício da maior parte dos nossos semelhantes e, como ouvimos aqui, promovendo o progresso da humanidade. Mas muitas das vezes, quando nós usamos mal essa riqueza e esses bens que nos são confiados, naturalmente que vêm as consequências. E as consequências são, na maior parte das vezes, vir sem essa possibilidade, vir em condições difíceis, onde não temos esses bens e onde temos que nos esforçar constantemente e diariamente por desenvolver a paciência, por desenvolver a abnegação, procurando viver com o pouco que nos é dado nessa existência. Então, nós, muitas das vezes, para não dizer todas as vezes que somos confrontados com essa prova de utilizar os bens de uma forma mais equitativa, temos naturalmente a consequência justa desses atos, para que nós possamos valorizar não a riqueza, mas valorizar o seu uso, o uso desses bens a benefício dos outros. Também vemos aqui nesta leitura que se Deus distribuísse a riqueza de forma igual por todos, aquilo que ia acontecer era que muitos não iam desenvolver, iam de alguma forma se sentar à sombra dessa riqueza, iam acomodar-se a esses bens e não iam esforçar-se por os utilizar de uma forma mais coletiva, mais fraterna e mais útil. E também vemos que a inteligência não é igual para todos. Portanto, é fruto da nossa evolução, é fruto da nossa aprendizagem. Então, se nós entendermos a lei de Deus desta forma, nós vamos perceber que tudo aquilo que nos é proporcionado, seja a riqueza, seja a saúde, seja a doença, seja a falta de bens, é algo que deve ser entendido como bom e justo. E temos que, com aquilo que nos é proporcionado, procurar viver, naturalmente, da melhor forma e, se possível, esforçarmos para que esses talentos, esses dons que nos são concedidos sejam multiplicados. Multiplicados, mas não em benefício unicamente próprio, porque isso é continuar a estimular o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Nós vemos comunicações de espíritos que viveram na Terra e tiveram essa possibilidade de ter muitos bens, de nada lhes faltar, que isso apenas os prejudicou porque estimulou o seu orgulho, porque estimulou ainda mais o seu egoísmo e pedem para, numa próxima oportunidade de nascerem de novo, poderem vir em condições diferentes, sem essa riqueza, sem esses bens, para que não voltem novamente a falhar, a cair
nessas tentações. Então todos nós que temos essa possibilidade nesta existência de ter essa riqueza ou esses bens, possamos refletir sobre a forma como o estamos a utilizar. Se o estamos a utilizar unicamente em benefício próprio, se estamos apenas a procurar satisfazer a nossa ambição desmedida, o nosso egoísmo, e se pelo contrário estamos a gerar outra riqueza, mas a riqueza que é útil a todos, que é benfazeja, que é caridosa e que promove naturalmente o progresso, a ajuda de todos aqueles que nos rodeiam e com quem convivemos na atual existência. Gratos por estes ensinamentos que recebemos do Cristo, vamos agora irradiar por todos os irmãos que não têm oportunidade ou que não querem conhecer a Boa Nova. Estamos gratos porque temos a oportunidade de entender as situações menos favoráveis que muitos de nós poderemos ter na nossa vida terrena. Pedimos, pois, por todos esses irmãos revoltados por não terem condições materiais mais favoráveis, para que eles tenham a resignação, a resiliência necessária para entenderem que a cada um segundo o seu merecimento. Pedimos também por todos os homens egoístas que, apesar de terem tantos bens materiais, não partilham com o seu semelhante. Pedimos também por todos os orgulhosos que a mensagem do Cristo possa ser espalhada e nós, em cada família, temos essa missão de espalhar em cada um dos nossos familiares a semente que poderá depois florescer no trabalho, na escola, na sociedade. Que sejamos, Senhor, arautos da Tua paz e do Teu amor. Que assim seja. Página 35. Triste
terra os homens vêm colher, escutai e aprendei os frutos da forma de viver, uns os bons, maus os maus, tal é a lei. Estamos a concluir o nosso Evangelho no Lar desta semana. É agora a altura de bebermos a água que colocamos sobre a mesa no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga magnetizou para todos nós. Aproveitemos estes momentos em família para continuarmos em harmonia, conversando, falando sobre os problemas e as situações próprias da nossa existência e que o Evangelho certamente nos ajuda a compreender e a podermos enfrentar de outra forma. Os textos que nós utilizamos no nosso Evangelho são publicados mensalmente no Jornal Espírita e, por isso, se pretenderem acompanhar também os textos durante a realização do Evangelho, podem fazê-lo tornando-se assinantes do nosso jornal. Para isto basta enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações. Lembramos que amanhã teremos uma palestra também às 20h30 e na sexta-feira voltaremos da nossa associação ao contacto com todos vocês, com mais uma reunião pública doutrinária. Despedimos-nos então de todos, desejando a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.